50%. Bom, e quem está conosco, Zezé, é a educadora Bezinha Soares. Ela vai falar justamente conosco sobre essa nova disputa, né, nas redes sociais que surgiu na semana passada, desde o Lollapalooza, quando os cantores e os artistas começaram a usar o palco para poder falar para os jovens fazerem o título de eleitor. E nas redes sociais nós vimos muitos artistas colocando aí, incentivando as pessoas, não adianta vir só na rede social dizendo que você é contra tal, você precisa exercer a tua cidadania. E a melhor forma de exercer a cidadania é tirando o título de eleitor. E ela vai falar conosco sobre essa importância aí do título de eleitor para os jovens. Bezinha, muito bem-vinda ao programa Bastidores do Poder. Obrigada por nos atender. Olá, bom dia. Bom dia. Estou com um pequeno delay, vocês estão sentindo? Sim, mas dá para a gente tocar a entrevista. Bom, o eleitor jovem, ele tem um perfil mais de esquerda e ele poderia, se tirasse o título de eleitor, mudar o resultado das eleições, ou você acha que não? Qual que é a tua avaliação? Olha, eu acho que, independente de alterar o resultado das eleições, existe uma importância simbólica, né, do jovem tirar o seu título e participar de um pleito tão importante como esse, onde tanta coisa está em jogo, né? A gente viu aí que houve um efeito, sim, né? O TSE, eu vi essa notícia ontem, ele teve quase 1 milhão de jovens fazendo título, né? 837 mil, salvo engano, que foram tirar o título depois do Lollapalooza. Então, eu acho que isso, o evento teve um efeito, né? Agora, além de tirar o título, é importante que o jovem, já desde do seu exercício na escola, ele faça o exercício da política, né? Porque a participação é algo que a gente aprende, né? A gente não nasce sabendo. Então, até para tirar o título, né? Os jovens receberam esse chamado e alguns já estão se manifestando e estão indo atrás do seu título. Então, esse assunto tem que estar na pauta para eles, né? Se a gente pensar 2 anos de pandemia, 2 anos sem encontro na sala de aula, 2 anos sem falar sobre esse assunto, embora as redes estejam muito ativas nisso. Mas essa questão precisa ser tratada na escola. E eu tenho uma posição que nós, adultos, vamos chamar assim, né? Nós que já estamos nesse exercício da participação há mais tempo, a gente tem obrigação de transmitir isso para eles. Bom, não concordo com tudo que você disse, mas o meu ponto é, será que esses jovens, a gente viu que no Lollapalooza, depois de tudo que foi dito lá, do chamamento feito lá, nós vimos então o jovem respondendo com mais de 800 mil novos títulos aí para as próximas eleições. Será que o que está faltando é esse estímulo para o jovem? É falar que a rede social, você pode, ela por si ela não transforma nada. Mas então, qual que é a posição nossa, de adulto? O que a gente não tem feito direito? Esse jovem não participa. E eu vou mais além, Bezinha, para complementar a pergunta da Zezé. A impressão que eu tenho é que esse jovem, nós tínhamos um jovem que foi militante, um jovem que era envolvido, e um jovem que ele se envolvia nas questões sociais, na discussão política. E a impressão que eu tenho é que hoje essa juventude ela está muito mais apática em relação à política, e o que está faltando é as escolas que não estão formando, as famílias que não estão formando. É exatamente isso que a Zezé perguntou, o que nós não estamos fazendo para poder fazer com que esse jovem se sinta como um cidadão que precisa participar da vida cívica e da vida eleitoral do país. Sim, eu acredito que tem sim uma falta desse exercício na escola,
porque eu acredito que a escola é o espaço por excelência para esse tipo de debate, né? É complexo a gente falar de geração, né? Porque a cada ano a gente tem uma nova geração vindo, né? Tem uma galerinha que está chegando, que precisa ter acesso. Eu acho que a gente teve nos últimos anos, principalmente com o advento do governo Bolsonaro, um desestímulo, né? O MEC está em frangalhos, né? Eu acho que isso é algo muito significativo quando a gente fala, né? Porque a maior parte dos nossos estudantes está na escola pública, né? E é na escola pública que a gente tem que levar esse debate. Eu, por mais de 10 anos, participei de um projeto de educação política em escolas públicas de ensino médio, de regiões de alta vulnerabilidade no estado de São Paulo, e a gente vê que o jovem responde. Quando a gente chama, quando a gente traz esse assunto para a luz da vida deles, eles correspondem e eles percebem o quanto é importante essa participação. Eu tenho uma tendência a acreditar que a juventude, ela tem sim um pensamento mais de esquerda, porque acho que historicamente, né, a gente tem o momento da contestação, o momento da rebeldia. Isso tudo acontece na juventude. Não que eu esteja comparando a esquerda com a rebeldia, não é isso. Mas acho que as questões mais identitárias, os apelos, né, de mais igualdade, tocam mais o jovem nessa fase da vida. Então, eu lembrei da pergunta anterior, né, se a maior participação do jovem significaria algo relacionado a uma maior participação com o resultado da esquerda no pleito em outubro. Eu acredito que pode fazer bastante diferença, sim, se a gente tiver mais jovens se alistando. A questão é que não basta ele se alistar e ele ter o seu título. Ele precisa conhecer os candidatos para fazer uma escolha consciente, né? Então, acho que aí também que entra o nosso papel. E a escola, continuo dizendo, a escola é o espaço ideal para isso. Os debates sobre escola sem partido foram extremamente danosos, acredito, né, para o nosso exercício democrático. O que não significa que você falar sobre política na escola, você vai estar doutrinando os jovens. Não é isso. A gente precisa ter um projeto eticamente envolvente para que a gente possa trazer para o espaço da escola as diferentes posições políticas. A gente precisa promover o debate suprapartidário para o jovem poder ter espaço de identificação, porque às vezes ele pode se identificar mais com a esquerda, ele pode se identificar mais com o centro e pode se identificar mais com posições à direita. O problema não é esse, o problema é ele saber que existem esses posicionamentos e poder livremente fazer a sua escolha. Então, olha, das observações que eu tenho visto, Rose, eu acho que até pode existir, sim, esse predomínio da esquerda. Não poderia quantificar, não tenho meios para isso. Mas eu acho que os posicionamentos de direita, eles têm muitos jovens se posicionando como de direita, sim, hoje. Né? Só para o Claudinei, Zezé, ele está dizendo que essa história de incentivar os jovens a tirarem o título de eleitor pela esquerda vai virar um tiro no pé, porque tem muitos jovens que se identificam com a direita, sim, e estão tirando o título justamente para poder votar no Bolsonaro. Então, o Claudinei está corroborando com isso que você eu acho que hoje, sem a gente fazer uma pesquisa, assim, fica difícil fazer qualquer afirmação a respeito de que jovem é esse. Porque me surpreende ver muitos jovens, assim, uma coisa que na minha época, para te falar a verdade, ser de direita, se levavam uns cascudos na escola. Não podia ter. Me lembro de umas assembleias na Unicamp, lembra do Clóvis? Sim. Que vereador aqui em Campinas? Pelo amor de Deus, se você falasse qualquer coisa que lembrasse direita, assim, você apanhava de todo mundo lá. Mas hoje eu acho que a coisa ela tá mais difusa. Agora, pena que é em cima dessa polarização que não constrói.
que você acha disso, professora? Olha, eu acho que a polarização ela é complexa em qualquer faixa etária, né? Para nós que estamos aqui na vida, no exercício político há mais tempo, a polarização é extremamente angustiante porque a gente não consegue travar diálogo. Não constrói. Elimina o outro lado porque ele pensa diferente, né? E eu acho que o preço da democracia é a gente ter a liberdade de escolha, né? E para o jovem não é diferente, né? Não é o fato dele ter acesso à educação política, o fato dele tirar o título, que ele vai se tornar uma pessoa de esquerda ou que vá votar contra esse estado de coisas que está aí. Mas acho que é um caminho importante e que a gente tem que aprender no exercício democrático nosso também, de uma geração, né? Eu me formei na faculdade quando a Constituição de 88 tinha 2 anos, né? Então, eu vivi um momento da minha juventude que me dizia que o futuro estava brilhante, que a gente ia ter um exercício da democracia e que isso ia ser bom para o país como um todo. O exercício democrático, ele implica na gente ter pessoas com posições diferentes da nossa, né? Independente se essas posições a gente acha corretas ou não. Esse é o preço da democracia. E com o jovem não é diferente, né? Só que ele precisa ter consciência, né? Ele não pode embarcar numa viagem de um candidato, de um partido, sem ter consciência de que outras posições também existem, né? Agora, professora, o Roger está dizendo assim, olha, o Roger é nosso ouvinte, está dizendo, precisa voltar a ter matéria na escola de moral e cívica, os jovens precisam saber o que é o Congresso, o Senado, Câmara de Deputados e as consequências de um voto errado. Primeiro, perguntar, que tipo de... A senhora falou da gente ter a discussão política dentro da escola. Mas, por exemplo, em Campinas, recentemente, nós tivemos um problema aqui numa escola municipal em que um vereador de direita questionou a direção da escola porque um aluno colocou pichou lá no muro fora Bolsonaro e a escola não retirou essa pichação e a professora levou uma charge para poder discutir o negacionismo. Esse vereador entendeu que essa professora era de esquerda, portanto, estava fazendo estava fazendo política, né, político-partidária dentro da escola. Então, assim, a discussão hoje no Brasil está muito contaminada nessas duas questões, direita e esquerda. Como você vai discutir a política dentro da escola sem passar por essa possibilidade de você sofrer censura, tanto da direita quanto da esquerda, e você poder ter a liberdade de emitir a sua opinião, sendo de direita ou de esquerda, sem que haja briga, porque a gente sabe que nas eleições, por exemplo, nos grupos de WhatsApp familiares, muita gente rompeu amizade com amigos por conta da política. E se a senhora acha que falta informação desse jovem sobre tudo isso que o nosso ouvinte colocou, e se essa história de moral e cívica é uma coisa muito nostálgica? Olha, eu acredito na educação política na escola, não necessariamente ela passa pelo modelo antigo de moral e cívica. Nessa experiência que eu tenho de mais de 10 anos, desde 2008, qual é um dos pilares fundamentais desse projeto que faz com que ele seja sustentável e democrático ao mesmo tempo? A gente garantir o compromisso ético do suprapartidarismo em debates políticos dentro da escola, né? É complexo, porém, se não for dessa forma, está fadado a dar errado. Por quê? Porque a gente precisa contemplar que a nossa sociedade ela é múltipla, ela é diversa, né? As pessoas não pensam da mesma forma, mas elas precisam ter acesso a conhecimento e posições políticas diferentes. Então, por exemplo,
Se a gente vai falar sobre a questão da terra, por exemplo, né? A terra é um assunto muito delicado no Brasil. Historicamente, ele carrega conflitos armados. Então, envolve uma diversidade e uma pluralidade de atores muito grande. Se a gente quer debater esse tema na escola, a gente precisa ter as várias faces dessa moeda. Então, a gente precisa ter quem defenda a reforma agrária, a gente precisa ter povos originários que estão defendendo suas terras, e a gente também precisa ter o representante do agro, porque é importante ouvir esses dois lados para a gente criar convicção, né? E saber o que significa o país historicamente estar escolhendo por alijar os povos originários do debate. Então, se a gente não garante essa pluralidade no debate, a gente está fazendo uma educação política manca. E aí não quero ser capacitista com esse termo, mas seria uma educação política que não se locomove da melhor forma possível, né? Então, da mesma forma, se a gente vai debater o racismo, a gente tem que ter pessoas negras na mesa. Se a gente vai debater o machismo, a gente precisa ter mulheres presentes no debate e não fazer uma palhaçada que aconteceu no Dia da Mulher esse ano, que tinha lá o presidente do Congresso, o presidente Jair Bolsonaro, um vice-governador e um outro homem para discutir a participação da mulher na política. Então, você vê que esse é um debate fadado a dar errado, né? Porque ele não está contemplando os diferentes atores que pensam de forma diferente. Então, só para fechar esse ponto, nesse nosso projeto, a gente tem esse compromisso. E como é que a gente garante o cumprimento desse compromisso? Nós, muitas vezes, assistimos aulas uns do outro, né? Do outro professor, para a gente fazer colocações, para a gente fazer críticas e a gente garantir que essa pluralidade está sendo levada a cabo para os alunos. Nós estamos ouvindo a professora educadora Bezinha Soares e nós estamos falando sobre a participação dos jovens na política. Professora, eu não sei se eu te chamo de professora, se eu te chamo de educadora. Pode me chamar de Bezinha. De Bezinha? Favor. Então tá bom. Bezinha, é o seguinte, o que a gente vê, por exemplo, no Brasil, é uma ausência completa de políticos que possam ser candidatos. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos o Lula, o Bolsonaro e uma terceira via tentando aí se firmar. Nós não temos modelos que os jovens possam olhar e dizer, esse me representa. Essa falta de modelos de homens públicos reflete a política de que nós não conseguimos formar líderes, tanto na economia quanto na política. Isso se reflete na educação. Por que eu estou perguntando isso? Porque quando você está falando dessa pluralidade dentro da escola, eu não consigo ver, e aí você que vai me responder, porque você trabalha com escolas, tanto privadas quanto públicas, em projetos educacionais, se os professores, coordenadores pedagógicos e os diretores estão conseguindo fazer com que a escola seja um espaço dessa pluralidade. Por que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes o que a gente mais aprendeu agora nos últimos anos esse não é o seu lugar de fala. Por exemplo, se um branco vai conversar com um grupo formado por negros, ele diz assim, esse não é o teu lugar de fala, porque você não sabe qual que é a opressão que nós passamos, qual que é a discriminação, então você não tem esse lugar de fala. Assim como os grupos GLBT e outros grupos que são discriminados no Brasil e que a gente sabe que esses grupos são discriminados. Então, a impressão que eu tenho é que está todo mundo com a faca na boca, né, querendo fazer com que a tua voz seja ouvida, mas não ouve o outro lado. De fato, nós estamos tendo esse espaço plural dentro da escola ou a senhora acha que não? Eu acho que a gente vive um momento de acirramento de ânimos, né? E com muita dificuldade de diálogo. Aproveitando esse tema que você trouxe do lugar de fala,
O livro da Djamila Ribeiro, ele coloca bem esse lugar. O argumento do lugar de fala não pode ser um argumento de calar o outro, né? Uhum. Porque todo mundo tem o seu lugar de fala, né? Então, eu, Bezinha, uma mulher branca, de elite, que tive acesso, eu posso falar da questão racial sob o meu ponto de vista, mas jamais eu vou saber o que significa a opressão do racismo sobre uma mulher negra, né? Mas eu, como uma mulher branca, ativista da luta antirracista, se eu não admito que o racismo estrutural do nosso país, se eu não admito que ele me beneficiou como uma mulher branca, eu vou estar corroborando com esse sistema e fortalecendo esse sistema. A partir do momento que nós, pessoas brancas, olhamos para isso, sabendo que no lugar que estamos, né, o acesso que tivemos, ele acabou, por conta dessa estrutura nefasta, alijando outras pessoas do processo. Se a gente não admite isso, a gente não encara de frente esse problema. Então, ter o seu lugar de fala, né, é para qualquer pessoa, desde que ela fale a partir do seu ponto de vista e da sua experiência e vivência sobre aquele tema, né? Homens podem falar sobre machismo estrutural, assim como as mulheres, né? Só que o lugar de fala de cada um é diferente, né? Então, até para saber se posicionar, é importante a gente levar esse debate, né, do lugar de fala. E da política, a mesma coisa, né? Se a gente... Então, eu como uma mulher, de novo, mulher branca, de elite, tenho 51 anos, eu tenho um lugar de fala que é representativo de algumas mulheres que têm características como eu, mas eu não falo por todas, né? Assim como a gente tem uma tendência a achar que as pessoas negras falam pela totalidade das pessoas negras. Isso não é uma verdade. Isso é um erro que a gente comete porque a gente está inserido nessa estrutura racista. A gente tem que olhar para cada indivíduo, né, nessas relações de forma que a gente enxergue, essa individualidade é diferente dessa, né? Então, esse ponto de vista pode ser representativo de um grupo, mas não da sua totalidade. Então, esse debate também é importante a gente fazer dentro da sala de aula, né? A sala de aula é um espaço de excelência para a formação do indivíduo. Mas a gente tem que ter esse compromisso. É complexo esse compromisso, ele não é simples, né? Todas as vezes que eu estive diante de uma sala de adolescentes do ensino médio para falar de política, se eu vou falar de um determinado tema, eu preciso trazer os diferentes lados da moeda, nem que seja apenas na minha fala, mesmo que eu não tenha os representantes desse lado. Então, por exemplo, existem boas experiências em governos de esquerda e existem boas experiências em governos de direita, né? Só que a gente usa o óculos limitador da nossa ideologia e a gente não consegue enxergar a virtude naquele que pensa diferente, né? E aí eu preciso trazer esse compromisso para a sala. Não sei se eu respondi. Respondeu muito bem. Respondeu. Foi muito legal. Olha, eu quero agradecer a tua entrevista, foi ótima. Os ouvintes estão aqui super participando. Eu não vou conseguir ler todos com a tua presença aqui no programa, mas eu vou continuar. Vou tentar, viu, para os ouvintes, eu vou tentar ler todas as participações ainda ao longo do programa. Mas, assim, movimentou, viu, professora, viu, Bezinha? Muito obrigada pela tua participação. E os microfones da Rádio Bandeirantes estão abertos quando você tiver alguma coisa muito interessante para trazer para a gente. E a gente deve voltar a falar com você ainda ao longo desse ano, principalmente por conta das eleições. Muito obrigada, um abraço para você. Eu que agradeço, muito obrigada, minhas interlocutoras. É sempre muito bom a gente travar um diálogo assim, aberto, democrático, e contem comigo. Obrigada. Bom, gente, e nós vamos agora para o nosso intervalo.